Olá, meus queridos, tudo bem? Já estamos na nossa terceira aula. Nessa unidade, veremos as contribuições dos estudos sociolinguísticos e linguísticos ao ensino-aprendizagem da língua escrita. O objetivo dessa unidade é apresentar alguns estudos linguísticos e sociolinguísticos que podem subsidiar a construção da prática pedagógica dos professores alfabetizadores, sobretudo acerca da compreensão da escrita das crianças. É bastante comum encontrar alunos que se alfabetizam sem dificuldade, por um processo natural e prazeroso. Mas para muitas crianças, aprender a ler e escrever constitui-se uma tarefa difícil e penosa. Façamos um questionamento. Por que crianças oriundas de uma mesma classe social, estudando em uma mesma sala de aula, não aprendem no mesmo ritmo? Por que muitos desses alunos permanecem 3 ou 4 anos na escola e não se alfabetizam? Temos um problema. Vamos tentar clarear isso? Para falar de linguística, vamos começar com conceitos. O que é linguística? Linguística é o estudo da linguagem. Mas o que é linguagem, professora? Linguagem é a capacidade que o homem tem de se comunicar por meio de um sistema de signos vocais, que é a nossa língua. Logo, podemos dizer que linguística é o estudo da língua, ou seja, ela explica como a nossa língua funciona. Cagliari, ele ressalta a importância do uso da linguística no trabalho do professor alfabetizador. Para ele, o professor deve ser um grande conhecedor da língua portuguesa, pois como pode um professor ensinar aquilo que ele não sabe? Se ele não conhece a língua portuguesa, como funciona a língua portuguesa, ele não tem como ensinar isso para a criança. Uma criança, quando entra para a escola, nas salas de alfabetização, ela já é capaz de entender e falar a língua portuguesa. Ela fala com desembaraço e com precisão, nas mais diversas circunstâncias de sua vida. Na medida em que se faz necessário, a criança vai construindo e fazendo uso de um vocabulário no seu cotidiano e no espaço da sala de aula. Através da fala, elas revelam sua realidade social. É possível saber o poder econômico dessa criança, identificar as diferenças, através até mesmo dos objetos escolares. E a escola não deve ignorar essa realidade da criança, e menos ainda discriminá-la por causa dessa realidade. Por causa da diversidade encontrada em sala de aula, é importante que o professor se aproprie dos conhecimentos produzidos no campo da linguística, de forma a considerar suas contribuições no ensino da linguagem e da alfabetização. Moraes e outros pesquisadores defendem a importância do trabalho com a sonoridade da linguagem, defendendo a consciência fonológica como conjunto de habilidades necessárias à alfabetização, de forma que os alunos possam perceber as relações entre as letras e os sons. O processo de alfabetização ele exige a habilidade de analisar as palavras e seus componentes e utilizar as regras de correspondência entre as letras e os sons. Freitas diz que a consciência fonológica permite fazer uma reflexão sobre os sons da fala e que essa consciência fonológica é um processo contínuo que ocorre em níveis. O nível das sílabas, o nível intrassilábico
e o nível da consciência fonêmica. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses níveis. O nível das sílabas é a capacidade da criança de dividir as palavras em sílabas. Geralmente, a criança faz a divisão oralmente para depois registrar. Se a criança vai registrar, por exemplo, a palavra cabelo, antes de registrar, a criança fica cabelo, cabelo. Muitas vezes começa a escrever e fica repetindo, até conseguir registrar a palavra toda. No nível das unidades intersilábicas, a criança percebe que as palavras podem ser divididas em unidades menores do que as sílabas. Assim, a percepção das rimas e das aliterações, elas também são habilidades desenvolvidas pelas crianças. Para exemplificar o que sejam rimas e aliterações, nós temos 2 textos. Vejamos esses exemplos. Nós temos as rimas: bão balalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Observem no final das palavras que aqui encontramos várias palavras terminadas em ão. E por essas repetições, dizemos que rimam. Observem novamente o final dessas palavras: bão, bão, lão, tão, mão. Observem que são rimas. Bão, balalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Nós trabalhamos essas rimas com as crianças, até mesmo fazendo brincadeiras nas salas. E é bom a gente trabalhar porque as crianças gostam. Nós temos também as aliterações. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha ruim resolveu remendar. Prestem atenção que o R se repete, olha, rato, roeu, roupa, rei, Roma, rainha, ruim, resolveu remendar. Né? Então, a gente faz as brincadeiras com as crianças, por quê? Porque a gente trabalha esses sons dessas letras com elas. Então, as crianças adoram quando nós fazemos as brincadeiras e elas ficam: o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha ruim resolveu remendar. E nós temos vários outros exemplos, tanto de aliterações como de rimas, que podem ser trabalhados com as crianças em sala de aula. Aqui encontramos os sons que se repetem no início das palavras. E é essa repetição que nós chamamos de aliterações. Uma criança com 6 anos de idade, ela já apresenta os 3 níveis de consciência fonológica, sendo habilidades que vão se desenvolvendo aos poucos e são facilitadas pela maior vivência com a linguagem, com as brincadeiras cantadas, com trava-línguas, com parlendas, com trovas populares. Isso tudo contribui para o processo de alfabetização. Não podemos nos esquecer que os alunos adoram essas atividades. Então, na verdade, elas acabam aprendendo e adquirindo essa consciência fonológica. De que forma que nós fazemos isso? Brincando, porque brincando, trabalhamos essas atividades com elas em forma de brincadeiras, que é uma forma prazerosa de se trabalhar com elas. Na década de 80,
pesquisadores desenvolveram um estudo com crianças da pré-escola e treinaram algumas delas em consciência fonológica, sendo que as crianças treinadas, elas foram mais bem-sucedidas no aprendizado da escrita alfabética. Com isso, eles concluíram que a consciência fonológica é um pré-requisito para a alfabetização, que a consciência fonológica é um facilitador da alfabetização. Isso quer dizer que as crianças com consciência fonológica mais desenvolvida avançam mais rápido no aprendizado da leitura e da escrita. Não podemos nos esquecer que a consciência fonológica é um conjunto de habilidades que permitem ao ser humano operar sobre os segmentos sonoros. Aí então temos muitas sugestões de atividades. Vejamos a palavra. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra bola. Temos a palavra bola. Com essa palavra, nós podemos trabalhar várias coisas com as crianças. Nós podemos pedir, por exemplo, para a criança identificar a sílaba bó. Nós podemos pedir para identificar a sílaba lá. Contar os fonemas. 1, 2, 3, 4. Separar essa palavra em sílabas. Bó, lá. E também podemos pedir para a criança substituir, por exemplo, o bola por uma outra sílaba. E o que é que ela vai fazer? Ela vai formar novas palavras. Temos, por exemplo, cola, sola e mola. E ainda podemos pedir para substituir o lá. Aí ela vai formar boca, bota e muitas outras palavras elas poderão formar. Com isso, nós podemos observar que a consciência fonológica e a alfabetização, elas se encontram vinculadas uma à outra. Ou seja, para trabalhar com a escrita, a criança recorre ao conhecimento que ela tem da língua oral. A partir disso tudo, muitos educadores têm pensado que o método fônico seria o melhor para alfabetizar as crianças, pois inicia o processo pela ênfase na relação entre letras e sons. Método fônico, para aqueles que ainda não conhecem, é aquele que o professor trabalha com as crianças a partir do som das letras. E depois ele trabalha as sílabas, as palavras e as frases. Não se preocupem, veremos isso aí na nossa próxima unidade. Moraes, ele considera como erro o retorno aos métodos fônicos para a alfabetização, pois adotam uma abordagem mecânica das relações entre letras e sons. Ele acredita que impor à criança o domínio fonêmico é uma carga cognitiva descabida. A consciência fonológica é uma condição necessária, mas não uma condição suficiente para a alfabetização, sendo que o ritmo de seu desenvolvimento depende das oportunidades que a criança teve para refletir sobre os segmentos sonoros das palavras. Não se trata de treinar as crianças para favorecer condições para brincar com rimas, contar sílabas, perceber sons iniciais e finais. Vamos falar um pouco agora sobre as contribuições da sociolinguística ao ensino-aprendizagem da língua escrita. A sociolinguística, ela estuda a relação entre a língua e a sociedade. Segundo Cagliari,
os problemas relacionados à variação linguística e à norma culta, eles são apresentados pela sociolinguística. E que ao ensinar português, é preciso levar em conta as variações geográficas, as variações sociais e as estilísticas. Ainda segundo ele, temos que pensar a alfabetização a partir do primeiro espaço de aprendizagem da criança, que é a família. A criança, ela faz uso da linguagem e vem ampliando o seu vocabulário na medida que vai interagindo com vários grupos da sociedade, como a igreja, o clube e a escola. E é através da sociolinguística que compreendemos melhor a diversidade linguística, para tomarmos conhecimento da correlação entre aspectos linguísticos e aspectos sociais. A sociolinguística, ela tem permitido compreender que os falantes não utilizam a linguagem culta, pois se apropriam das regras utilizadas pela comunidade de falantes na qual eles estão inseridos. Tanto a sociedade como a escola precisa compreender essa diversidade. O menino, ele não diz barrer porque ele quer, mas porque no espaço onde ele vive, onde ele está inserido, todas as pessoas falam barrer ou falam vassoura, dentre outras palavras, tumarindo, né? Então façamos uma pergunta. É errado eu corrigir o menino que chega à escola falando barrer? Depende da forma como isso é feito. Eu posso simplesmente fazer algum comentário pronunciando a palavra para que ele perceba naturalmente a pronúncia correta. Caso ele não perceba da primeira vez, com certeza em algum momento ele irá perceber. O que eu não posso, de forma alguma, é constranger esse aluno, dizendo que o que ele falou está errado. Para Soares, a forma como a escola se relaciona com as diferenças e as dificuldades apresentadas pelas crianças nesse processo de construção do conhecimento merece muita atenção. Para esclarecer tal questão, recorremos às ideias da autora, quando ela nos apresenta 3 maneiras distintas pelas quais a escola procurou lidar com as variações linguísticas e explicar o fracasso escolar dos alunos pertencentes às camadas populares. Com isso, temos, então, a ideologia do dom. Na ideologia do dom, a escola remete a responsabilidade do fracasso do aluno para a ausência das condições básicas para aprenderem. A escola diz que ela faz o seu papel, que é criar situações de aprendizagem. Porém, os alunos não possuem o dom, não possuem o talento, a inteligência e a aptidão necessária para o aprendizado. O fracasso, ele é compreendido pela impossibilidade do aluno aproveitar as oportunidades que a escola oferece. E a culpa do aluno não aprender é dele mesmo, que acaba acreditando que, de fato, não possui as condições para o aprendizado. Sabemos que isso não é verdade. Agora temos, então, outros questionamentos. Por que o fracasso escolar está maciçamente concentrado nos alunos das camadas populares? Serão esses alunos das camadas populares menos aptos e menos inteligentes?
qual seria o real papel da escola em relação às crianças oriundas das camadas populares? E por que o fracasso escolar está tão presente junto a essas crianças? Surge daí, então, a ideologia da deficiência cultural. Por que surgiu a ideologia da deficiência cultural? Porque é inaceitável a ideia de considerar que meninos pobres sejam menos inteligentes e capazes de aprender do que os meninos ricos. Na ideologia da deficiência cultural, nos é apresentado que as desigualdades sociais seriam o fator responsável pelo fracasso escolar desses alunos. Entende-se que as crianças das classes dominantes vivem em melhores condições, elas recebem maior estímulo quanto ao desenvolvimento cognitivo e vivem em ambiente rico e diversificado, que lhes dá maiores chances de desenvolver hábitos, atitudes, conhecimentos, interesses e habilidades necessários para atingir o sucesso escolar. Enquanto que as crianças das classes populares, elas vivem em condições precárias, onde não ocorrem condições para o seu desenvolvimento. Agora, o fracasso escolar é explicado pelo contexto cultural em que o aluno vive. E, por fim, nós temos a ideologia das diferenças culturais. Para Magda Soares, não é adequado qualificar grupos sociais como culturalmente deficientes. O que se deve reconhecer é que há uma diversidade de culturas, diferentes umas das outras, mas todas igualmente estruturadas, coerentes e complexas. Não podemos responsabilizar os alunos pelo insucesso escolar, pois eles já são penalizados através da nossa proposta educacional, que é uma proposta educacional que contempla na sua essência a realidade cultural da classe dominante. As chamadas deficiências são, na verdade, diferenças e que não devem ser tratadas com discriminação. Isso significa que a escola precisa produzir metodologias de ensino da língua materna que considerem os padrões linguísticos da criança. A criança, ela nunca deve ser responsabilizada pelo seu fracasso, porque, na verdade, nós não temos culpados. A escola precisa criar metodologias para sanar as dificuldades desses alunos. Agora vamos falar um pouco sobre a alfabetização numa perspectiva sociocultural. Vygotsky afirma que a aprendizagem escolar nunca começa do zero, tendo uma pré-história que está definida pela interação que a criança tenha vivido com o mundo físico e social que a rodeia. Por isso, se faz necessário que o professor conheça a realidade da criança para contribuir para a evolução do processo de aprendizagem das mesmas. Essa corrente psicolinguística assume que a aprendizagem não se opõe ao fato de que a apropriação não ocorra sem a transmissão social da experiência historicamente acumulada. Segundo Cagliari, e nós temos que concordar com ele, a criança, quando chega à escola, ela já trilhou um longo caminho linguístico. Já provou no dia a dia um conhecimento e uma habilidade linguística muito desenvolvida.
ela usa a língua conforme as regras de seu próprio dialeto, que aprendeu em convívio com a comunidade falante a que pertence. Vygotsky, a partir de algumas investigações, ele elabora a teoria da zona do desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou de outros colegas. E com base nessa teoria, o professor precisa conhecer o nível de desenvolvimento em que a criança se encontra, em relação ao conteúdo, e identificar as relações reais sobre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Vygotsky descreve 2 níveis de desenvolvimento, denominados por ele como desenvolvimento real e desenvolvimento potencial. O desenvolvimento real é aquele que já foi consolidado pelo indivíduo, de forma a torná-lo capaz de resolver situações utilizando seu conhecimento de forma autônoma. Ele é dinâmico e aumenta a cada dia com a aprendizagem. O desenvolvimento potencial é determinado pelas habilidades que o indivíduo ainda não construiu, que estão em processo e são potencialmente possíveis de serem desenvolvidos. Vamos observar o quadro. Aqui nós temos o nível de desenvolvimento potencial, que, como dissemos, é o que o aluno realizará com a ajuda de um adulto ou com a ajuda de um colega. E temos o desenvolvimento real, que é a etapa em que se encontra o aluno. E temos a zona de desenvolvimento proximal, que é o intervalo que acontece entre o desenvolvimento real, que é onde o aluno se encontra, e o desenvolvimento potencial, que é o que esse aluno vai atingir. Sintetizando, podemos observar no quadro o que vem a ser o nível de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e o nível de desenvolvimento potencial. Nós dissemos aqui que o nível de desenvolvimento real é o que o aluno consegue realizar sozinho, é o que ele é capaz de realizar sozinho. Por isso, nós falamos que é a etapa que ele se encontra. E temos a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância que existe entre um nível e o outro. E o desenvolvimento potencial, que é o que o aluno realizará com a ajuda de alguém. Espero que tenha ficado claro para vocês. Nesse momento, vocês farão uma atividade avaliativa com a orientação do seu tutor presencial. Discuta com ele, com seus colegas, sobre a ideologia do dom e a ideologia da deficiência cultural. Muito bem. Então, vamos lá. Ideologia do dom, a escola se isenta do fracasso do aluno. E ela justifica que a responsabilidade do não aprender do aluno é a ausência das condições básicas para a aprendizagem. Ideologia da deficiência cultural, a escola também se isenta da responsabilidade pelo fracasso e diz que as desigualdades sociais seriam o fator responsável pelo fracasso do aluno. Encerramos assim
a nossa unidade 3. Estou sempre à disposição de vocês.